Aqui no canal Pretos FC para falar de Corinthians 2, São Paulo 1. Jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes e foi uma grande transmissão. E também foi um jogo bom no segundo tempo. O primeiro tempo realmente, tecnicamente, foi muito fraco. Jogo de mata-mata, né? Onde as equipes ficam muito cuidadosas no início para depois aumentar um pouco a sua competitividade na reta final. Então eu esperava um jogo mais forte tecnicamente, principalmente pelo lado do Corinthians na primeira etapa. E que eu vi? O São Paulo jogou o primeiro tempo como se estivesse em casa, no Morumbi, com muita tranquilidade. O Corinthians não jogou nada, absolutamente nada. O Luxemburgo, engraçado que o Luxemburgo na coletiva depois, já na largada, já deu uma porrada no repórter que não ia fazer análise sobre o jogo, porque ele não tem que fazer análise. Quem tem que fazer são os comentaristas. Não, ele não fez análise porque ele não quis explicar o primeiro tempo horroroso do Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil, em casa, com torcida única, num jogo muito ruim. Ele escalou 3 jogadores no meio, não 4, as pessoas estão falando em losango. O Renato Augusto jogou lá na frente, como falso 9, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto abertos. Depois, o Renato teve que recuar para buscar a bola, porque a bola não chegava nunca. E aí viraram 4 no meio, mas sem competitividade, sem marcação. Fausto Vera não jogou nada, o Juan Oliveira não jogou nada, e o Maicon fez o primeiro tempo muito fraco, porque ele teve que carregar os outros dois. Então até teve isso. O São Paulo dominou o meio, dominou o jogo, mas não conseguiu concluir. O time do São Paulo é bom coletivamente? É. Mas qual é o único jogador técnico diferente no São Paulo? Alexandre Pato, que estava no banco e o Dorival Júnior não o colocou no jogo. O jogo que era para ele na segunda etapa, pelo menos na minha opinião. E aí o que aconteceu? O Corinthians viveu do Renato Augusto, viveu de ligações diretas. Tanto que o Yuri Alberto e o Roger Guedes não jogaram nada. O Roger Guedes foi aparecer mesmo no segundo tempo, numa tentativa de virada de bola, onde ele tentou criar alguma coisa. O Yuri Alberto perdeu todas para a defesa, todas. Muito mal jogando de costas. Então o Corinthians foi muito mal na primeira etapa. O São Paulo dominou, mas não aproveitou. Aí no segundo tempo entra o Adson, sai o Juan Oliveira, o time melhora bastante com o Adson, jogando nas costas do Caio Paulista, que estava bem no primeiro tempo. E o Renato Augusto solto. Joga onde tu quiser, lê o jogo e manda ver. E aí é o craque, né? É o jogador diferencial, fez 1-0 aos 2 minutos, num gol de muita qualidade. Primeira falha do Caio Paulista e também falha do Pablo Maia, que ficou olhando o Renato Augusto bater, e o Pablo estava jogando muito bem na primeira etapa. E aí eu achei que o São Paulo até poderia se enervar, né? O Corinthians pode até dar uma pressão e abrir. Mas o São Paulo manteve a postura e empatou o jogo com o Luciano. E aí veio o lance polêmico, né? O Gil erra o bote no Juan e a bola sobe para o Luciano, que tem espaço para chutar, e aí o Cássio deu azar. Bateu na trave, nas costas do Cássio e entrou. E aí o Luciano, gênio, brincadeira, cabecinha desse tamanho, pendurado com 2 cartões, vai lá e dá um pontapé na bandeirinha de escanteio com torcida única. A questão não é o seguinte, onde é que você vai comemorar com torcida única? É você ter a noção, ainda que seja um momento de extravasar, que você tem que ter a noção de ser um pouquinho inteligente. Sai dali e vai para o teu banco. Claro, vai comemorar com os teus, que são os teus companheiros ali no banco com a comissão técnica. O que ele fez? Ele provocou e ainda tomou o 3º cartão amarelo. Está fora do jogo decisivo do dia 16 de agosto. Gênio, gênio. É uma brincadeira, né? É uma disciplina gigantesca para um cara que é bom jogador, só que acha que é muito maior. E aí, na confusão, vários objetos atirados pela torcida, por torcedores do Corinthians, e aí o Corinthians tem que ser punido, sim. Eu sou a favor de punição para todo mundo. Eu sou radical nessa questão de estádio, tá? Vale para todos. O problema é que o STJD e a CBF, eles avaliam as coisas de acordo com o tamanho dos clubes. Isso é uma verdade. Ponto. Aí o Luciano vem para discutir, leva um copo d'água na cabeça, um gandula o intimida, e o Luxemburgo vai discutir com o Luciano e com o Caio Paulista. E aí o Wilton Pereira Sampaio pipocou e não expulsou o Vanderlei Luxemburgo. Deveria ter expulsado o Vanderlei e ter dado o amarelo para o Caio Paulista também, na minha opinião, porque comportamento técnico daquele jeito não pode acontecer. E o Wilton já usou critério diferente com o Abel Ferreira e com o Luiz Felipe Scolari. Então ele pipocou para expulsar o Luxemburgo dentro da Neoquímica Arena. Ponto. Vamos para o restante do jogo. 1-1. O jogo ficou aberto. O Corinthians não deixou de atacar e o Luxemburgo foi meio achei até que ele iria tirar o Renato Augusto, que o Renato estava esgotado. Não. O Renato ficou até o fim e ele falou sobre isso na coletiva. Craque eu não tiro. E não tirou e o Renato decidiu o jogo
num belo lançamento do Murilo, e aí o erro da defesa do São Paulo, o erro não, né? O Caio Paulista é que estava marcando o Renato Augusto, porque o Arboleda e o Beraldo jogaram bem. E aí, na dividida, o Renato Augusto leva vantagem e faz 2-1 aos 35 do segundo tempo. E aí, aí sim, aí vem todo o tabu nas costas do São Paulo, de nunca ter ganho lá. Agora são 11 derrotas e 7 empates, e o São Paulo não teve força. E aí o Luciano já tinha saído, o Dorival acho que mexeu mal, não botou o Pato, botou o Erisson, que está visivelmente fora de forma. O David entrou e ainda deu uma cotovelada no Fagner, também poderia ter sido expulso se o VAR entrasse em ação. Então, tem uma série de coisas. A arbitragem não estava mal, mas esses erros assim disciplinares acabaram manchando um pouco a arbitragem. Sobre o jogo, o Corinthians não tem padrão de jogo, vive das suas individualidades, porque tem jogadores que decidem. O Yuri Alberto está muito mal, mas ele faz gol. O Roger Guedes não jogou nada, mas não vai repetir essa má atuação no jogo da volta contra o São Paulo, tenho certeza. O Renato Augusto é craque, o grande nome do time. Então você tem pelo menos 3 jogadores. E ainda o Maicon quando está em alta. O Maicon fez o segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Então, o que o Luxemburgo tem que ajustar é o meio de campo, onde ele tomou um banho de bola coletivamente. Agora é o seguinte, o otimista corintiano está dizendo, aqui é Corinthians, deixou chegar com vantagem, não vão perder. E a vantagem do empate, para mim, é um grande resultado, é uma grande vantagem. Muita gente acha que não. Eu acho que no jogo de mata-mata, você já começa o jogo classificado. São Paulo vai ficar nervoso, vai estar carregando nas costas uma história toda sem o título da Copa do Brasil. E isso não é fácil. Só uma decisão no ano de 2000. O Corinthians tem, deixa eu contar aqui, 95, 2001, 2002, 2008, 2009, 2018, 2022. 7 finais. 7 finais. Olha a diferença, está indo para a 8ª e já tem 3 títulos. Isso também pesa. Mas o otimista São Paulo está dizendo, no Morumbi a situação é outra e dá para ganhar por um gol. Claro que está tudo aberto, mas a vantagem do empate para o Corinthians e o São Paulo sem o Luciano suspenso e sem o Caleri talvez machucado, e foi um prejuízo a saída do Caleri, aí o Dorival apostou no Juan, ao invés de ter colocado o Pato, foi uma tentativa, ele explicou, o Pato não joga há um tempão, mas era jogo para o Pato. Porque o Pato é o Renato Augusto do São Paulo, é o cara que num lance pode decidir, o único. E o Renato é muito diferente, então dá para resumir com o Renato Augusto 2, São Paulo 1. Tudo aberto, tudo, mas a vantagem do Corinthians, para mim, jogando pelo empate no estádio do Morumbi, será uma vantagem muito grande. É isso. Canal Pretz FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.